Rio de Contas tinha mais alunos do que Érico Cardoso dentro do Rio da Caixa. A educação, vocês talvez já pegaram, vocês por serem mais jovens, né? Pegaram uma época melhor já. Mas antes do governo Fernando Henrique, eu me lembro que na época o professor na região Nordeste ganhava R$40. Falava-se 40, não sei se era Cruzeiro ou Reais, acho que era Cruzeiro ainda. Reais foi depois de Fernando Henrique. Então era menos de meio salário mínimo. E aí, no governo Fernando Henrique, já em 97, ele implantou um fundo, né? Ele criou um fundo para a educação, para reparar algumas defasagens que existiam, como, por exemplo, a valorização do professor. Então, primeiro criou-se o Fundef, que era o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Veja aí, né? Do ensino fundamental. Então, não tinha cobertura nem para a pré-escola, né? Nem para a modalidade infantil, e nem para o ensino médio, na época de Fernando Henrique. 10 anos depois, em 2007, foi implantado o Fundeb, já foi no governo Lula. Então, nessa época de Fernando Henrique, como é que esse recurso era repassado? Retirava-se, né, o município era obrigado a aplicar 25% em educação e o governo federal fazia um complemento. Como o município é muito pobre, né, não dava, 25% não dava para atender a demanda de valorização dos professores, de infraestrutura, de toda a questão de material, etc. Então, aí o governo federal passou a fazer uma complementação, um adicional. E aí os municípios passaram a receber muito, muito dinheiro, né? Só que esse era proporcional ao número de alunos matriculados. E na época, em 97, fez isso aqui, a primeira matrícula, né? Na época o professor Ernesto era o secretário, né? Ele foi secretário no governo do João Paulo de 97 até 2004. E aí o professor Ernesto também, sem contar com a infraestrutura adequada, né? Ele chegou ali e foi um desbravador, um pioneiro na educação. Para você ter uma ideia, não se tinha secretário de educação, ele chamava órgão. Era chamado Órgão Municipal de Educação. Por falta de recursos mesmo, né? Assim, por falta das finanças. E aí, os alunos então matriculados em 97, era no ano anterior, né? O recurso vinha de acordo com o ano anterior. Em 98, o município iria receber. E aí, outros municípios estavam recebendo muito mais do que o nosso. O nosso município estava com uma defasagem grande. Aí, o Dr. João Paulo, né? Por meio também da indicação de Rubens, o saudoso Rubens, né? Já faleceu. E ele indicou a gente. No caso, fui eu, o professor Enoque, a professora Nilda, e fomos para a secretaria, lá com o professor Ernesto. E o interessante foi que o professor Ernesto, ele também deu abertura para a gente, né? Porque a gente não faz nada se não tiver oportunidade. Ele deu carta branca, designou, eu estou aqui como secretário para dar o suporte para vocês. Agora vocês têm que atuar. Vocês vieram aqui para trabalhar. E eu estou aqui passando uma chuva. Aquele jeitão dele, né? Motivo para a gente. Eu estou aqui passando uma chuva, eu sou do Estado, eu estou aqui dando a minha contribuição, mas vocês são jovens, estão aí, então trabalhem. Vocês vieram aqui para trabalhar. E aí o nosso foco inicial foi o censo, né? O censo escolar. Aí a gente pegou toda a região. E aí a gente copiava muito um pouco também Botuporã. Você tem que copiar alguém. E aí Botuporã conseguiu lá um programa que era o PGRM, que é o Programa de Garantia de Renda Mínima do Governo Federal. Porque para mim não tinha, Rio de Contas não tinha, Rio do Pires não tinha, só Botuporã. Caturama não tinha. E aí eu lembro que eu e o Enoque fomos de moto lá em Botuporã, peguei esse modelo lá com o Vandic. Mas como é esse negócio aí? Vocês conseguiram como esse moço aí? Tá vendo o deputado Eujácio também? O Eujácio é deputado de vocês lá também, moço. Foi deputado Eujácio, a assessora dele lá conseguiu, mandou pra gente, nós mandamos e conseguimos. Vai ter uma nova chamada aí. Como é esse modelo? Aí nós pegamos o modelo. Tinha que ir em Salvador, e aí para ir em Salvador, um não quer ir, outro não quer ir. Vai, Ronaldo. Eu com medo fui. Pra Salvador não dá pra ir de moto, não. Aí foi de ônibus, né? Mas até para mim não como levar de moto. Aí fui pra Salvador. Chega em Salvador, lá no CAB, né? No Centro Administrativo da Bahia, várias secretarias, a educação está aqui, a reunião está sendo essa aqui para
para o programa, o rapaz que está aí fazendo instrutor para como fazer o projeto. Aí eu chego, sou de Érico Cardoso. Aí, de repente, chegou uma secretária de outro município lá e já passou na frente, 1 quilo de requeijão ali, uns bolos ali, já deu o rapaz, já deu a moça, ela já começou a atender. Eu fiquei escanteado ali. Eu disse, rapaz. Depois, mas é coisa de Deus, moço. Aí depois tinha um rapaz chamado Sérgio. Falou assim, você é de onde? De Érico Cardoso. Você quer... nós queremos fazer esse programa aí e tal. Aqui a gente trouxe aqui um modelo aqui e tal. Como é que é? Ô, moço, aqui tá tudo errado. Tudo errado. Isso aqui não vai chegar a lugar nenhum. Você pegou onde? Eu falei em Botuporã. Não, tá errado. É o seguinte, você topa fazer tudo de novo? Eu disse, não topa. Ó, eu vou lhe dar aqui passo a passo. Eu vou dar aqui passo a passo como você fazer esse projeto. E você vai voltar lá e só tem até... Isso era terça-feira, né? Só tem até quinta-feira para mandar para Brasília. O prazo já estava vencendo. Aí eu vim e, cara, fiz... com a Enoch, e o Enoch, nós fizemos essa mobilização com o pessoal aqui, com todos os professores das escolas, mandar a quantidade de alunos e tal, e colocamos. E agora tinha que chegar em Brasília. Como chegar em Brasília? Aí, na época, a prefeitura contratou Líder para mim, da OIT Nacional, para Lael, que foi com o Mazin, para levar esse projeto até Brasília, entendeu? Como líder era de Brasília, né? Ele era líder de Brasília. Aí foi até Brasília e conseguiu entregar em tempo lá o... Era tudo assim, né? Como hoje, chegar a limitar o sistema e a internet transmitir. Era pessoalmente mesmo. Era contato pessoal mesmo. E aí conseguiu. Graças a Deus conseguiu. E aí a gente conseguiu um projeto maior do que Botuporã. Que bacana. Aí o que acontecia? Pra você ter uma ideia, Rio de Contas tinha mais alunos do que Érico Cardoso dentro do Rio da Caixa. Os professores daqui tinham medo de ir para lá, falavam que lá era muito violento, não sei o quê. Tinha essa mística, né? E o pessoal da região lá é super gente boa. E aí Lano topou ir dar aula lá, na época. Lano foi dar aula lá. Depois Paulo Roberto, que veio da Paciência, dando aula lá também. E nós implantamos o programa de Garantia de Renda Mínima. Falei assim, ó, agora aqui, a gente só vai pagar quem for aluno do Érico Cardoso. Os alunos saíram tudo de Rio de Contas, né, para Érico Cardoso. Acabou dizimando a escola de Rio de Contas. Aí veio junto, né? Veio Zé de Souza, veio G, veio João Ferreira, veio Gerais, veio Bom Jesus, toda a região lá, Bonfim, veio Rio do Pires também, né? Era Paciência, que era Paciência, Bonfim, que era Rio do Pires, veio para cá também, porque Rio do Pires não tinha. E no ano seguinte, as escolas de Bicho e Brejo também, para você ter ideia, mais de 50 alunos sem aula. Aí eu falei assim, teve um Manuel da Toyota, né? Manuel pai de Esmeralda. Falei assim, Manuel, você tem certeza que esse aluno lá tem? Rapaz, tem como ir lá? Rapaz, só a cavalo, nem estrada tem. Você topa ir a cavalo? Eu falei, topo. Traz a relação desses alunos. Aí trouxe a relação dos alunos, nós colocamos no censo. Conversamos com a prefeitura, abriu a estrada e começou essas aulas lá numa casa lá. Aí no ano seguinte já fez as escolas de Brejo e Bricho e esses alunos já passou também a somar ao alunado, né, ao censo escolar de Érico Cardoso. Então é por isso que ele fala assim, né, nós começamos ali, né, praticamente do zero. Porque o governo federal começou assim, primeiro, toda criança na escola, era de 7 a 14 anos. Mas depois ele percebeu que a criança tinha que chegar na escola, mas tinha que permanecer na escola. Uhum. Porque chegava mais evadia, né? Tinha muita resistência. Aí precisava de um suporte. Qual foi o suporte? Veio PDDE, Programa de Dinheiro Direto na Escola, tivemos que implantar. Veio regularizar para ficar constante a merenda escolar. Na época nem tinha merenda escolar constante, era 2 vezes no ano. Aí veio um fundo também para o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Veio depois transporte escolar e teve o Renda Mínima, que depois passou para, talvez a vocês seja o Bolsa Escola, né? Depois passou para Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, tinha auxílio ao gás. Depois Lula entrou e unificou tudo, formando o Bolsa Família. Bolsa Família. Isso.
Interessante, né, Gui? São diversas histórias. Talvez hoje até mesmo nossa audiência e as demais pessoas, vem tudo constituído já, tudo prontinho e não se sabe de onde tudo veio, de onde tudo surgiu. Então, por isso que a gente gosta muito das histórias, principalmente aqui do nosso município, para ficar marcado, para as pessoas entenderem onde tudo surgiu, onde tudo saiu.